Hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá continuidade à conversa com o doutor em saúde pública, Adalto Emerick. Doutor em saúde pública, sim, mas essencialmente um odontólogo, com quem a gente vai conversar agora. Adalto, você antecipou ontem, quando você falou não sei se você foi meio corporativo, quando você falou que dentro dos mais médicos tinha que pensar em mais dentistas também, porque o brasileiro fica banguela já, meio banguela já com 50 anos de idade. Mas você escreveu um livro, está aqui esse livro, O Lagarto e a Rosa no Asfalto, que uma mera folheada nele permite a gente perceber que ele é extremamente cáustico e crítico em relação à odontologia brasileira. Por quê? O que te inspirou esse posicionamento de questionamento tão incisivo? Na verdade, Eustáquio, aí é uma tentativa, vamos pensar assim, de abrir uma caixa preta, a caixa preta da odontologia. Claro que seria muita pretensão querer desvendar todos os caminhos que uma profissão foi construindo, mas eu acho que nós conseguimos entrar em algumas camadas dessa caixa aí. Talvez não chegamos a Pandora, né, a esperança, mas pelo menos a esperança, o livro traz uma esperança, que é no seguinte sentido, de que a odontologia ela tem uma dificuldade muito grande de se entender enquanto uma profissão ou uma área do conhecimento pública e social. Então, no âmbito das representações sociais, ainda há uma presença, uma robustez muito grande da área da odontologia cosmética ou odontologia estética. Então, nós fazemos uma correlação dessas duas questões da odontologia durante a sua história não ter se aproximado muito como uma prática voltada para o social e para o público de um modo geral e para a questão da cosmética, e tentamos desvelar que caminhos ela foi seguindo e que direções ela foi seguindo. Entendemos o seguinte, que hoje ela tem uma pressão muito grande do mercado capitalista consumista na sua prática. A odontologia, ou seja, tem uma perspectiva predominante de mercado. De mercado. Isso é fundamental, porque hoje até práticas que quando eu formei, Eustáquio, por exemplo, hoje o dentista está autorizado até a aplicar botox para melhorar o sorriso. Não que eu admire coisa feia, entendeu? Pessoas, eu acho que a beleza, eu estou meio que como Vinícius de Moraes. A beleza é fundamental nesse sentido, né? O humano se expressar. O belo é uma coisa bacana. Agora, ela vem para ganhar mais mercado, vem abraçando outras áreas, esquecendo do essencial, que é cuidar da saúde humana. Entende o que eu estou falando? Cuidar da saúde é o seguinte, é que o seu órgão de trabalho, no sentido de promover a saúde, a boca, é que tenha dentes saudáveis, que tenha gengiva saudável, que a pessoa tenha um sorriso bonito. Essencialmente é isso, é o básico. E ela vem se afastando principalmente na área pública. A cobertura odontológica ainda na área pública no Brasil ainda é muito restrita, carece de muito mais investimento, como eu já falei anteriormente, e isso está relacionado também a decisões que precisam ser tomadas. Entendeu? Eu falei o fato de mais dentista, mas também não é só mais dentista, é mais enfermeira também, é mais técnico em enfermagem. O cuidado da saúde é muito amplo, entendeu? Eu acho que também não posso ser corporativo, como você falou, e nem quis dizer que eu era corporativo, eu falei mais no sentido de chamar a atenção. Mas você concorda que o corporativismo é uma cultura que retalha a sociedade brasileira? Porque no corporativismo é uma prevalência da mentalidade cooperativa. Pau na cacunda de jornalista dói mais do que pau na cacunda de operário, entendeu? É verdade. Todas as categorias se sentem com direito a alguns privilégios e se esquecem que a soma das partes nunca vai ser maior que o todo. Nunca vai ser maior, né? Perfeito. Nós temos um problema que nos retalha aqui, que é o corporativo. Eu brinquei com você, que eu sei que você não é, conheço você da sua militância, da sua atividade, desse foco social, tanto assim que é uma honra para mim tê-lo aqui conversando com você, entendeu? Mas a gente percebe isso. Agora, na sua área, a gente percebe o seguinte, esse foco no mercado, na perspectiva do mercado e na prática de uma odontologia cosmética e estética, todo mundo quer ser hoje implantologista, né? Isso, é isso aí. Inclusive, eu acrescentaria o seguinte, Eustáquio, você comentou muito bem, essa questão do corporativismo, ela tem um vínculo assim, muito grande com essa autoproteção do profissional. Eu acho que isso vamos chamar assim, eu acho que é um desvio de conduta. Nós temos que pensar na formação na área da saúde de uma forma voltada mais até para
talvez um instinto que a gente tenha que recuperar da nossa humanidade, que é voltado para a solidariedade. Eu acho que a saúde não pode ser tratada como uma mera mercadoria, ou seja, quem tem condição tem saúde, quem tem condição vai tratar no sírio-libanês, né? Como o presidente da República ainda faz isso no Brasil. O ideal é que a gente chegue num convívio social em que todos acessem um sistema público igualitariamente. Por que alguns têm esse acesso e outros não? Então, quando eu falo uma saúde voltada para a solidariedade, esse é um dos problemas que afeta muito a prática na saúde no Brasil, que é o desnível salarial, ou seja, o médico tem esse salário, o dentista tem esse, a enfermeira tem esse. Eu acho que é necessário pactuar, porque todos são profissionais de saúde. E em determinados momentos, vamos dizer assim, são insubstituíveis naquilo que ele faz. Então, essa qualificação, essa financiarização, vamos chamar assim, da saúde, ela está ligada ao corporativismo. Eu acho que isso merece um debate. É importante esse ponto que você está colocando. Eu combato essa questão. Eu acho que no Sistema Único de Saúde é necessária uma equiparação salarial, até para você ter uma harmonização interna. Você imagina as pessoas estarem trabalhando com o mesmo objetivo. Fazendo a mesma coisa praticamente. A mesma coisa, com o mesmo, para produzir a saúde, ou gerar a saúde, promover a saúde. Então, eu acho que essa é uma questão crucial. Atualmente, o SUS ele precisa de um plano de cargos e salário. Eu acho que o próximo presidente da República vai ter que enfrentar essa questão. Esse é um dos pilares importantes para que o sistema se harmonize e avance. Adalto, no seu livro, uma advertência à própria classe médica sobre o uso de materiais biomateriais dos quais não se conhece ainda a profunda interação dele com o organismo humano. O dentista está comprando material aí vendido por vendedor avulso e autônomo e está fazendo paciente de cobaia, né? Isso aconteceu há pouco tempo no Paraná, em que estão presos as pessoas que começaram a usar osso humano sem saber a procedência e fazendo um trabalho em laboratórios alternativos e vendendo para implantodontistas. O livro, nós fazemos uma denúncia que nos Estados Unidos também foi feito esses procedimentos com aquela ânsia de ganhar dinheiro, dinheiro fácil, em que foi vendido esses materiais, esses ossos humanos, e acabou que, por uma circunstância desses laboratórios, foi parar na Inglaterra esse material. E ao usarem cirurgias de reconstrução facial lá, esse material que estava aqui nos Estados Unidos, que foi parar na Inglaterra, era de pacientes que tinham câncer. Falsificaram laudos médicos, atestados de óbito para facilitar o processo, e esses pacientes que foram usados nos Estados Unidos desenvolveram câncer, daí é que se descobriram o crime. Estão presos. O livro nós colocamos essa questão, alertando que na odontologia, você vê, nós falamos isso, já tem uns 2 anos que o livro foi processado depois, e eu estou falando de um caso que aconteceu no Paraná, recente, e isso no sentido, eu queria até aproveitar para alertar as pessoas. Vai fazer esse tratamento, procure profissionais credenciados, procure saber que materiais até que eles estão usando, porque não é possível que num tipo de sociedade nossa que trabalha bem essa questão do implante, isso ainda aconteça. É claro que tem toda uma ânsia aí do lucro fácil, que hoje ela permeia todas as atividades profissionais e a medicina, a odontologia, não está fora, entendeu? É uma questão de valor mesmo. De valor ético, valor ético. Outra questão também que você trata no livro, o popular bafo de onça, a questão da halitose, que eu me percebi fazendo como que uma certa recriminação, uma disciplinarização disso como matéria de estudo. Por quê? O problema, a halitose é uma matéria de estudo, porque eu trabalho um pouco essa ideia dos desejos e das vaidades, e que na odontologia parece-me que há uma tendência até de patologizar, como se a halitose fosse uma doença. Então eu cito o Milor Fernandes, que o homem é um animal tão estranho que tem até pavor do seu odor, né? Porque ele é amigo do desodorante, entendeu? E, na verdade, nós temos também os nossos cheiros. O humano, ele se expressa na sua humanidade, naquilo que ele tem também de natural, né? Então, essa coisa da artificialização da halitose, ela chega na odontologia, desenvolvendo até equipamentos como que vão medir o seu hálito, se você pode sair, até se você pode dar um beijo. O que nós chamamos a atenção que a halitose ela não é uma doença, elas são problemas relacionados
a saúde bucal, que, por exemplo, para as pessoas que têm problema de gengiva que sangra ou que tem uma má higiene, ele pode desenvolver um mau hálito devido à fermentação desses alimentos. E também eu queria chamar a atenção que não se deve usar, hoje se propõe muito assim a resolver esse problema raspando a língua. Nós explicamos um pouco no livro, são os raspadores. A língua ela é um órgão muito sensível, tem as suas papilas, e não existe nenhuma evidência assim, quantas vezes você tem que raspar, como é que você tem que... É uma coisa meio assim, ó, raspa a língua 3 vezes, 4 vezes, não há uma certa cientificidade. E o que se descobriu que é na parte posterior da língua, que tem umas papilas mais volumosas, que ali é que fica acumulado um pouquinho de alimento. Então, quando você escovar os dentes, se conseguir na parte posterior, tem uns que tem ânsia de vômito, limpar um pouquinho aquela região, você, e mantendo uma limpeza com fita dental, uma boa escovação, você não deve ter halitose. Só outros casos, como por exemplo, pacientes que têm diabetes, usam alguns medicamentos, etc., que pode desenvolver. Outra coisa também interessante para evitar isso é sempre tomar líquido na quantidade ideal todo dia para você ter uma saliva sempre fluida e menos concentrada. Agora só para terminar, sim, de manhã, aquele bafo que todos nós temos, desculpa eu falar assim, mas é só para descontrair. Bafo de dragão. Ele é natural, entendeu? Não tem problema, porque é onde você diminui a salivação noturna, nós diminuímos naturalmente, então todo mundo tem um pouco. Ô Adalto, esse livro incomodou, né, os seus colegas? Incomodou um pouco, a editora já recebeu algumas cartas, nós temos respondido. Na verdade, Eustáquio, o objetivo de qualquer escritor, e eu me coloco aí na área da saúde, a gente já vem trabalhando um pouco, é provocar o debate. Eu não sou o dono da verdade. Talvez a verdade em um livro esteja entre o que nós escrevemos e o leitor. Ela transita nessa subjetividade. Então, nós já discutimos com os nossos leitores que mandaram essas cartas e me sinto muito feliz quando isso acontece. Agradeço muito, Adalto, e me congratulo mesmo com você pelo seu engajamento, seu compromisso, do qual posso dar testemunho já de alguns anos. Agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado, Eustáquio. Obrigado ao seu acolhimento aqui. Me coloco sempre à disposição. Eu acho que esses temas são importantíssimos, discutir a saúde na dimensão da sua complexidade, do seu conceito amplo. E a odontologia também, de estimular o debate para que ela se torne um bem coletivo, né, no sentido público. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do doutor em saúde pública, Adalto Emerick. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acertos caminhos, aprendendo a